Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Cláudio, eu sou médico dermatologista aqui da Fundação Frei da Mata e coordenador do Núcleo de Telemedicina e Telesaúde da Fundação Frei da Mata. Hoje eu farei esta aula para vocês, diagnóstico e tratamento da hanseníase. Durante a exposição, vocês podem enviar suas questões pelo chat, a gente vai parar para explicar ou responder as perguntas que se fizerem necessário. Não precisa deixar para o final da aula não, ok? Estão todos ouvindo? Se por acaso alguém tiver alguma dificuldade, por favor, repassem pelo chat. Inicialmente nós vamos conceituar hanseníase. Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, crônica, ela é curável e tem uma evolução muito lenta. E se manifesta principalmente por sinais e sintomas dermatoneurológicos. São lesões de pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés. Os nervos mais comprometidos na hanseníase são os nervos cubitais, o ulnar ou cubital, o nervo fibular comum e o nervo tibial posterior. Quando ocorre lesão desses nervos, ocorre anestesia e paralisia da musculatura que ele inerva. Então, por exemplo, o nervo ulnar ou cubital, ele inerva esta área aqui, né, são o dedo mínimo, e com isso ocorre uma paralisação da musculatura e a formação de garra por conta desta lesão, além da anestesia. O nervo fibular comum, ele é responsável pela dorsiflexão do pé. Quando ocorre lesão deste nervo, o paciente não consegue flexionar o pé. E o nervo tibial posterior, ele é responsável pela inervação da região plantar. Nesse caso, ocorre anestesia e com isso o paciente estará vulnerável para ser um portador de úlcera plantar se ele não for cuidado permanentemente. O agente etiológico é o Mycobacterium leprae. Ele foi descoberto em 1873 por Amoar Hansen, na Noruega. Ele é um bacilo álcool-ácido resistente, o que significa que ele, após corado, a coloração não sai, mesmo depois que a lâmina é lavada com álcool e posteriormente com ácido. E a sua coloração é bem semelhante à coloração realizada para a tuberculose. Este é um parasita intracelular obrigatório. Ele vive dentro das células, não é? E tem grande afinidade por células da pele e nervos periféricos. A reprodução dele é lenta, em média de 12 a 14 dias. Isso é uma informação muito importante, porque essa informação nos mostra a característica crônica da doença. Só para comparar, o Mycobacterium tuberculose, do bacilo de Koch, ele tem uma multiplicação muito rápida, em termos de em 24 horas, praticamente, ele se duplica a sua população. Já na hanseníase, a replicação dele, a multiplicação dos bacilos, é de 12 a 14 dias. E o período de incubação é, em média, de 2 a 5 anos. Outra informação extremamente importante da biologia deste bacilo e da doença. Por quê? Porque se hoje nós encontramos um paciente com hanseníase na forma multibacilar, este paciente, logicamente, está eliminando bacilos, pode ter transmitido bacilos para alguém, para um parente ou para um conhecido muito próximo, e essa pessoa vai levar de 2 a 5 anos para apresentar os primeiros sintomas da doença. Então, nós temos uma responsabilidade com o núcleo familiar,
com os parentes mais próximos e com a comunidade, de vigilância desta comunidade por um período mínimo de 5 anos, porque é o período de incubação da doença. Nós só poderemos dizer que a nossa área está livre de hanseníase depois de 5 anos de vigilância permanente. E essa vigilância não é só a parte de educação e saúde, é exame dermatológico mesmo. Então, se você for capaz de ir na sua área fazer exame dermatológico todos os anos, né, de toda a população de sua área, durante 5 anos, aí sim, você poderá afirmar que a sua área não há bacilo de Hansen circulando. Uma outra informação também importante é que esse bacilo tem uma alta infectividade e baixa patogenicidade. Alta infectividade quer dizer que ele tem a capacidade de passar de uma pessoa para outra muito rápido. Então, praticamente, nós que somos aqui da região amazônica, que somos de uma área de alta endemicidade e hiperendemicidade em alguns municípios ainda, a população toda já foi praticamente infectada pelo bacilo. Mas a baixa patogenicidade significa que poucas pessoas adoecerão, poucas pessoas apresentarão sinais e sintomas da hanseníase. E por que isto? Nós já sabemos, né, desde que Amoar Hansen, em 1873, em suas observações, ele verificou que numa área hiperendêmica como a Noruega, ele observava que algumas pessoas adoeciam de hanseníase e outras não adoeciam de hanseníase, apesar de estarem no mesmo ambiente. E a isto, ele considerou que essas pessoas que não tinham hanseníase, elas tinham algum fator natural que a protegia contra a doença. E durante muitos anos, isso foi chamado de fator N. Então, o fator N era um fator que protegia alguém contra o bacilo de Hansen. E essa proteção é uma proteção natural. Isso pelas observações clínicas e epidemiológicas do Amoar Hansen em 1873. Hoje, com a biologia molecular, com o projeto Genoma, nós já sabemos que 90% da população mundial já nasce com uma proteção natural contra o bacilo de Hansen. E apenas 10% da população não tem essa proteção natural. O que significa que 10% dessa população está vulnerável, ela é susceptível de adquirir bacilo de Hansen se ela for exposta a uma carga bacilar. Importante, não é? Então, alta infectividade significa que o bacilo passa facilmente para todos. Baixa patogenicidade significa que apenas 10% da população poderá adoecer, porque 10% da população não tem o fator de proteção natural. Alguma pergunta, Valderiza? A Valderiza está aqui conosco no chat, então vocês podem fazer perguntas pelo chat que a gente interrompe, ok? Bom, quanto ao aspecto da doença, logicamente, ela depende das características do bacilo, do hospedeiro e do grau de endemicidade do meio ambiente. Então, se você tem uma pessoa susceptível, tá certo? E tem um ambiente com alta endemicidade, com uma carga bacilar circulante alta, então você tem a possibilidade de ter mais gente adoecendo. E a forma de transmissão? O modo de transmissão da hanseníase, ela se dá pelo contato íntimo e prolongado de indivíduos susceptíveis. Lembram, quando eu falei que 10% da população são geneticamente desprotegidas daquele fator natural que protege contra o bacilo de Hansen. Então, esses são os indivíduos susceptíveis. E o contato prolongado das pessoas susceptíveis com pacientes bacilíferos não tratados. Quer dizer, os pacientes que têm aquela forma multibacilar e que estão eliminando bacilos.
Nós vamos considerar um contato íntimo prolongado aquele contato diário, persistente, permanente, não é? E a via de transmissão é a via aérea superior. E o homem é o único reconhecido como fonte de infecção. Então, duas informações aí importantes, porque se nós sabemos que a via aérea superior, né, é a forma de transmissão, é por onde o bacilo penetra no organismo, então nós temos que evitar situações que possa favorecer essa transmissão. E o que nós vemos é que as nossas populações empobrecidas, que são as mais vulneráveis a adquirir hanseníase, exatamente porque elas têm as condições de moradia mais precárias. Então nós temos, por exemplo, casas pequenas, com poucos cômodos e muita gente morando no mesmo ambiente. E quando nós chegamos nas casas, nós encontramos nas paredes sempre as redes, que à noite elas são armadas. Então, por exemplo, na sala é armada 3, 4, 5 redes e a família toda dorme naquele ambiente, passa, portanto, boa parte da vida dormindo no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar e, logicamente, a transmissão ela pode ocorrer mais intensamente nessas populações empobrecidas. Exatamente por permanecer mais tempo respirando o mesmo ambiente, tendo uma pessoa que seja multibacilar e que esteja eliminando o bacilo. E que não esteja tratado. Logicamente, deve estar eliminando o bacilo. Ok? Então, com isso, a gente pode imaginar que as populações empobrecidas, as moradias precárias, elas favorecem, elas aumentam a vulnerabilidade das pessoas susceptíveis, não é? Aqui como ocorre a doença, não é? Então nós temos então a transmissão, né, que ocorre por vias aéreas superiores. Vai ocorrer, portanto, o bacilo vai circular, vai passar pelo linfonódulos, né? Alguns bacilos vão permanecer latentes, quer dizer, eles vão ficar ali, adormecidos, às vezes por anos a fio, não é? Ou meses ou anos, pode cair na circulação geral. 90% da população, portanto, não vai adoecer de hanseníase, apesar de expostos ao bacilo. Apenas aqueles 10% da população que tem uma diminuição, que não tem uma capacidade de resposta, não tem um fator natural contra o bacilo, vai adoecer. E aí o bacilo vai se manifestar com seus sintomas no período após 2 a 5 anos, com manchas, máculas, e aí nós vamos falar um pouco sobre a clínica de hanseníase depois. E da forma de transmissão, ela é importante nós termos essa ideia das condições de vida, porque a Noruega ela já foi no passado o maior celeiro de hanseníase da Europa. E a Noruega eliminou a hanseníase antes, inclusive, do aparecimento do primeiro remédio eficaz contra a doença, que é a dapsona. Por que foi que a Noruega conseguiu eliminar a hanseníase antes do aparecimento do primeiro antibiótico? A Noruega conseguiu isso porque, durante anos, ela foi mudando as suas condições econômicas, com a construção de diques e barcos, a pesca do bacalhau e a exportação do bacalhau para o mundo inteiro. Com isso, o padrão de vida dos noruegueses ele aumentou. Então, aquelas casas pequenas, sem calefação, onde morava muita gente durante muito tempo dentro de casa, porque a Noruega é um país frio, então as pessoas ficavam mais tempo dentro de casa do que fora de casa por conta do frio, então a doença se proliferava amplamente. Após a melhoria do padrão econômico, que as famílias puderam ter uma residência melhor,
um quarto para cada membro da família, por exemplo, diminuiu a vulnerabilidade do bacilo. A vulnerabilidade daquela família e o bacilo diminui a sua transmissão, né? Então, condições de vida, condições econômicas é importante. Então, gente, olha, só para repetir assim, o que é que eu falei sobre o bacalhau? É mais ou menos assim. A Noruega, à época do Amor Hansen, era um país que era considerado o celeiro da lepra. É onde tinha mais leprosos na Europa. E a Noruega conseguiu eliminar a hanseníase como problema de saúde pública antes mesmo do surgimento dos antibióticos. E isso se deu porque a Noruega conseguiu mudar o seu padrão de vida, suas condições econômicas, é, exatamente com os diques, os navios, a exportação de bacalhau, aí a população conseguiu mudar seu padrão econômico e ter casas onde podiam permitir um quarto para cada um dos membros da família, não é? Então, a eliminação da transmissão se deu exatamente pelas condições de moradia e condições econômicas da Noruega, antes do surgimento do antibiótico. Então, a hanseníase é uma doença que atinge as pessoas pobres. A pobreza, a falta de educação são situações que aumentam a vulnerabilidade para o adoecimento da hanseníase. Muito bem. Então, assim, como nós vamos definir um caso de hanseníase? A definição de hanseníase é esta: pessoa que apresenta um ou mais dos critérios a seguir, com ou sem história epidemiológica e que requer tratamento quimioterápico específico. Então, a pessoa que tem lesão de pele com alteração de sensibilidade, espessamento de nervos periféricos e baciloscopia positiva. A baciloscopia negativa não afasta o diagnóstico de hanseníase. Olha só, a pergunta, estou me perguntando se aquela população que é vulnerável, que é susceptível, né? Então, só para repetir para vocês, 90% da população já nasce com resistência natural ao bacilo de Hansen. Isso já foi provado com a observação clínica epidemiológica de Amor Hansen e confirmada agora recentemente com as técnicas de biologia molecular, aonde se identifica aquelas populações que são resistentes ao bacilo. Aquelas pessoas, não é? Então, 10% não tem essa resistência natural. E com isso, esses 10% são chamados de pessoas susceptíveis, que, se exposta a uma carga bacilar, elas poderão adoecer, né? Tem mais uma pergunta? Então, quanto à confirmação do diagnóstico, é um dos critérios, né? Um dos critérios ou mais dos critérios. Porque o paciente pode ter apenas lesão de pele, ele pode ter apenas espessamento de nervo periférico, tá? E também, num paciente vichuviano precocemente diagnosticado, a baciloscopia pode ser positiva já. Então, é um ou mais dos critérios. Não precisa ser os 3 para confirmar. E lembrando que a baciloscopia negativa não afasta o diagnóstico de hanseníase, o diagnóstico é clínico, como vamos ver, tá certo? Então, é um dos 3, ou 2 ou 3 desses critérios. Quanto à idade de vulnerabilidade, é uma pergunta, né? Em que momento a pessoa pode se contaminar com o bacilo de Hansen? Em qualquer época da vida. A pessoa susceptível pode se contaminar com o bacilo de Hansen em qualquer época da vida. Logicamente que a gente espera que há uma chance maior de transmissão no núcleo familiar, porque uma pessoa que está com bacilo eliminando, ela vai conviver mais junto dos seus parentes, dos seus filhos, dos seus amigos, não é? Daquela comunidade. Então, quando a gente tem um caso multibacilar, a gente tem que centrar fogo na busca ativa de casos. E, logicamente, que as pessoas se contaminam quando criança também. E como é uma doença
lenta, que leva 5 anos para apresentar os primeiros sintomas e pode levar alguns outros tempo para apresentar uma clínica exuberante e que vai se manifestar e essa clínica exuberante na adolescência ou na fase de jovem adulto, então se nós queremos fazer diagnóstico precoce, nós precisamos prestar bastante atenção nas crianças, que é um dos alvos do Ministério da Saúde atualmente, que é a busca de casos de hanseníase entre crianças em idade escolar. Tá bem? Então, não há idade para o susceptível se contaminar e desenvolver a doença. Porém, a gente faz sempre busca ativa entre as crianças, porque as crianças elas podem se contaminar e aí vai levando aquele tempo todo e só vai fazer o diagnóstico quando é adolescente ou quando é jovem adulto, porque já tem uma sequela. Se quiser fazer diagnóstico precoce, nós temos que fazer exame da comunidade. Então, aqui nós temos um caso de hanseníase na forma inicial, que é apenas uma lesão de pele com alteração de sensibilidade. Se vocês prestarem atenção, existe apenas uma pequena mancha, uma mancha muito discreta. E essa mancha discreta, ela é alterada, né? O nervo, os terminais nervosos, eles estão comprometidos e, portanto, eles estão com alteração de sensibilidade. Todas as formas de hanseníase iniciam desse jeito. Se nós queremos fazer diagnóstico precoce, nós vamos ter que achar os casos de hanseníase dessas formas maculares com alteração de sensibilidade. E este é o nosso grande desafio, é buscar precocemente os casos de hanseníase. Mas também podemos, ao exame, observar o espessamento de troncos nervosos. Neste caso, o nervo auricular, ele é visível, né? Parece um cordão e muitas vezes não tem dor. E os demais nervos, como o nervo cubital, o nervo tibial posterior e o nervo o fibular comum, eles devem ser palpados para verificar se ele está espessado e também verificar se o paciente queixa de dor quando a gente toca nesses troncos nervosos. Aqui nós temos um aspecto maior do bacilo, né, na lâmina. E assim, os sinais e sintomas de hanseníase são todos os sinais dermatológicos. Então, manchas esbranquiçadas ou vermelhas, pápulas, placas, infiltrações, tubérculos, nódulos. Quer dizer, todos os tipos de lesões de pele, desde que venha acompanhada com diminuição ou perda da sensibilidade, tá certo? Ou espessamento nervoso com perda da sensibilidade ou diminuição da força muscular, ou neurite aguda, casos de hanseníase. Logicamente que no decorrer do tempo, se a doença não é tratada, o bacilo vai comprometendo todo o organismo. E o paciente também pode apresentar febre, mal-estar geral, dor, problemas no fígado, tá certo? Então, ela também é uma doença sistêmica. Tem uma perguntinha, Valderiza? A equipe de Ironepé está perguntando se uma pessoa que trabalha diretamente por muito tempo pode adquirir resistência ao bacilo da Hanse. Olha só, é muito difícil, nós não temos relato de casos de pessoas que trabalham com hanseníase e que tenham adquirido a doença porque trabalham com o paciente de hanseníase. Por quê? Nós vamos ver que quando a gente faz o diagnóstico de hanseníase, nós iniciamos o tratamento imediatamente. E com isso, os bacilos se tornam granulosos em 24 horas e ocorre a perda da possibilidade desses bacilos se transmitir. Tá? Então, é mais fácil as pessoas adoecerem, a pessoa que é susceptível, tá, adoecer no meio da comunidade ou no ciclo familiar, se houver alguém que esteja eliminando bacilos, que não seja tratado. Tá? Porque quando chega na unidade de saúde que você descobre, você só tem um único contato com ele eliminando bacilo. Depois você não tem mais.
Porque iniciou o tratamento, o bacilo vai se tornar granuloso e o bacilo perde a capacidade de se transmitir em 24 horas. E como nós vimos, para que ocorra uma transmissão efetiva, há necessidade de contato íntimo e prolongado. Quer dizer, você tem que estar se expondo sempre a uma pessoa que esteja bacilífera e eliminando o bacilo. Os nossos doentes diagnosticados, eles deixam de eliminar bacilos em 24 horas. Portanto, é menos arriscado nós que trabalhamos com hanseníase, adquirirmos hanseníase atendendo as pessoas que estão em tratamento do que fora na comunidade ou no ciclo familiar, ok? Muito bem. E quanto ao diagnóstico, como é que nós vamos fazer esse diagnóstico? O diagnóstico ele é eminentemente clínico. O diagnóstico ele precisa ser feito com a inspeção dermatológica e ao ser encontrado qualquer tipo de alteração de pele, em especial aquelas máculas, né? Nós vamos então realizar o teste de sensibilidade térmica, o teste de sensibilidade dolorosa e o teste de sensibilidade tátil. 99% do diagnóstico de hanseníase é feito com a inspeção de pele e o teste de sensibilidade. Portanto, o diagnóstico é clínico. Existem exames laboratoriais, como baciloscopia, histopatologia, nós temos sorologia, PCR, eletroneuromiografia, que nos apoiam para o diagnóstico. Porém, esses exames não estão disponíveis na atenção básica. E nós sabemos que a clínica ela é soberana. Então, o que nós precisamos fazer é ouvir as pessoas, ver se tem história epidemiológica positiva ou não, e mesmo que não tenha, nós devemos nos considerar, todos nós, epidemiologicamente exposto. Nós já somos pessoas expostas porque estamos em área de alta endemicidade, ok? E outra coisa é que quando você pergunta para uma pessoa se tem alguém na família que tem hanseníase, a primeira resposta vai ser assim, não, não tem. Por que isso? Porque a hanseníase ainda vem com uma carga de preconceito muito grande. E com isso, as pessoas escondem dos seus próprios familiares que é portador de hanseníase. E nós tivemos situações aqui no Frei da Mata, eu sempre repito isso nas aulas, onde dois irmãos se encontraram no corredor no dia que vieram pegar o seu medicamento. Os dois tinham hanseníase na forma multibacilar e nenhum dos dois contou para ninguém da família que tinha hanseníase. Então isso foi uma coisa que comprova o fato de que o estigma faz com que as pessoas escondam a sua condição naquele momento e dificulta às vezes, o rastreamento de outros casos de hanseníase no núcleo familiar, não é? Então, devemos considerar todos, na área de alta endemicidade, como positivo epidemiologicamente, como exposto, não é? O diagnóstico, como falei, é um diagnóstico clínico, tem uma história que você precisa compor, se a pessoa tem mancha, há quanto tempo tem essa mancha, se ela tem caroços, nódulos ou placas, há quanto tempo. A história epidemiológica nós já falamos. Normalmente a pessoa vai dizer não, que não tem, mas devemos considerar todos nós como história epidemiológica positiva para a exposição ao bacilo de Hansen. Em seguida, se faz o exame dermatoneurológico. O exame dermatoneurológico, o que é? É a inspeção da pele, observar a área que tem qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de lesão de pele e fazer a pesquisa de sensibilidade nessas lesões. No segmento, se faz a palpação do nervo tibial posterior, do nervo fibular comum e do nervo cubital. Uma outra coisa que é importante é diagnosticar os estados reacionais. Estados reacionais de hanseníase é objeto de uma aula específica, que será na próxima semana, porque o paciente já pode chegar na unidade de saúde com reação hansênica. E isso é importante, nós temos uma ideia de que pode acontecer
e nós teremos uma aula específica sobre os estados reacionais. Uma outra coisa é diagnóstico diferencial. Como a hanseníase apresenta vários tipos de lesões elementares, placas, caroços, nódulos, manchas, ela faz diagnóstico diferencial com muitas e muitas doenças dermatológicas. Então, por isso, nós teremos uma aula de diagnóstico diferencial que será ministrada pela doutora Silmara Penini. Uma outra coisa também importante é fazer a classificação do grau de incapacidade no momento do diagnóstico. Então, o paciente, ele tem aquela manchazinha, e que não é diagnosticado, a doença evolui, polariza para uma das formas de hanseníase vichoviana, dimorfa ou tuberculose, e com isso a pessoa já pode apresentar o grau de incapacidade. Então, às vezes, ela já chega na unidade de saúde apresentando uma deformidade física. E isso significa o quê? Que a pessoa demorou muito para fazer o diagnóstico, tá? E também representa a incapacidade da equipe de saúde de fazer o diagnóstico precoce na comunidade. Então é importante porque essa informação é importante para o paciente e é importante também para avaliarmos o serviço de saúde, o nosso trabalho como profissionais de saúde da atenção básica. Nós temos alguma pergunta, Leandro? 2 perguntas aqui, gente. Vamos lá. E olha só, o bacilo de Hansen pode ter do sistema nervoso central, ele pode acometer o paciente que é vichoviano, que leva anos a fio para fechar o diagnóstico, e às vezes não faz diagnóstico. Os bacilos, eles são capazes, então, depois de décadas de doença sem tratamento, ser encontrado no cérebro, ser encontrado no fígado, ser encontrado no baço, ser encontrado no testículo, tá? E como é que ele vai agir? Ele vai agir da mesma forma, ele vai promover um processo inflamatório e vai danificar o tecido que ele está parasitando naquele momento, tá bem? É claro que hoje em dia nós não vemos mais pessoas com essas alterações, porque para ela apresentar alteração do sistema nervoso central, ela precisa ter décadas de doença sem tratamento e ser na forma vichoviana. E graças a Deus, há muito tempo não vemos mais nenhuma manifestação dessa. Mas precisa lembrar, se não tratada a doença penetra pelo sistema respiratório superior, vai evoluindo e chega a ser uma doença sistêmica. E temos mais uma pergunta. Então, contra a dormência, essa alteração de sensibilidade, quando nós temos a alteração de sensibilidade no momento diagnóstico, a sensibilidade térmica, significa que nós vamos curar a pessoa e ela vai conseguir recuperar a sensibilidade completamente. Se nós temos uma hipoestesia dolorosa, a grande possibilidade do paciente recuperar completamente a sensibilidade. Se ele já tiver uma anestesia dolorosa e se ele tiver uma anestesia tátil, nós vamos matar o bacilo, mas os nervos e os terminais nervosos já foram destruídos. Então, nós vamos curar uma pessoa e ela vai permanecer com alteração de sensibilidade para o resto da vida, tá? Que é isso que é importante quando a gente fala em diagnóstico precoce, é localizar essas pessoas que estão atingidas pela hanseníase o mais rápido possível, a fim de curá-las sem que ela fique com alteração de sensibilidade. Porque se ela ficar com alteração de sensibilidade na região plantar, ela está curada do bacilo, morreu o bacilo, está curada do bacilo, porém, aquela falta de sensibilidade na planta do pé vai lhe causar úlceras plantares ao longo de sua vida. E não tem bacilo mais, ok? O que aconteceu foi que foi destruído o nervo. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Então, uma pessoa que está em tratamento ou que teve alta e permanece com alteração de sensibilidade, é porque o diagnóstico foi tardio. Mais pergunta, Leandro? Bastante pergunta, gente. Vamos lá.
Olha só, a concomitância, a pergunta é se quem tem tuberculose é mais vulnerável ao bacilo de Hansen. Provavelmente, porque você já sabe, quem é que pega a tuberculose? Quem que desenvolve a doença tuberculose? São aquelas pessoas que estão com a imunidade baixa, tá certo? Que tem um ambiente favorável para a transmissão de doenças de vias aéreas, tá certo? São empobrecidas e com baixo grau de escolaridade. Então, baixo grau de escolaridade, pobreza, são fatores que aumentam a vulnerabilidade para a hanseníase, mas também para a tuberculose, mas também para outras doenças infecciosas, mas também para qualquer outro tipo de doença de transmissão aérea, tá? E mais pergunta, tá vindo por aqui. O diagnóstico, a gente vai colocar isso, o diagnóstico não deve ser feito exclusivamente por médico. O diagnóstico pode e deve ser feito também por enfermeiros, inclusive o tratamento inicial, mas o médico faz parte da equipe. Aquele paciente, ele precisa passar pelo médico. E aí a gente vai discutir por que a participação do médico em função dos esquemas terapêuticos, da classificação, em função dos efeitos colaterais, em função das reações rancênicas, que aí precisa do apoio do médico. Então, o paciente diagnosticado pela enfermeira pode iniciar o tratamento, coloca-se o médico da consulta, e com isso o paciente vai, se ele tiver alguma intercorrência, o médico já conhece o paciente, ele precisa fazer a intervenção em função das intercorrências, seja reação rancênica e seja efeitos colaterais do medicamento. Tem mais perguntas? Então, o grupo específico para a hanseníase são aqueles grupos vulneráveis, são as pessoas empobrecidas, tá certo? E são os grupos familiares. Então, entre o núcleo familiar e as pessoas conviventes em torno do caso do paciente multibacilar, é onde você vai ter mais possibilidade. A pergunta de Nuvaripuna, até que ponto o fator climático influencia no desenvolvimento da hanseníase? Nada. O clima não tem nada a ver com a hanseníase. A Noruega é um país extremamente frio. A Noruega, em 1800, era mais frio do que é hoje. Portanto, o fato lá é que em 1800 a Noruega era pobre, né? E por ser frio, as pessoas tinham casas pequenas, porque não tinham dinheiro para ter calefação, né, ter aquecimento. Então era melhor ter casinhas pequenas e as pessoas passavam 9 meses do ano se escondendo do frio, portanto, agasalhadas dentro de casa. E apenas 3 meses na época do verão é que eles praticamente saíam de verdade das casas. E a Noruega foi um problema de saúde pública, foi o maior país da época que tinha mais hanseníase. Então, o que a gente tem hoje é que nos países na linha do trópico são os países mais pobres hoje. Então, a pobreza sim tem a ver com hanseníase. As condições econômicas têm a ver com hanseníase. A condição educação tem a ver com hanseníase. As condições de moradia têm a ver com hanseníase. O clima não, tá? A outra pergunta é, olha só, como chegou da Noruega, eu devo dizer assim, a hanseníase é mais antiga das doenças conhecidas. Nós temos múmias que têm sequelas de hanseníase, as múmias egípcias, e também em outros locais onde ocorreu mumificações naturais, já foram encontrados pessoas sequeladas de hanseníase, inclusive bacilos de Hansen mumificados. Bacilos, inclusive, com DNA, né, presente. Então, ela é muito antiga e, logicamente, que houve todo um processo de migração da história toda. E por isso, a Noruega, com a Europa como todo, também sofreu influência do Egito, que sofreu influência de Roma e assim por diante. E, posteriormente, os europeus vieram para o Brasil. Os europeus trouxeram hanseníase para o Brasil, não é? Na colonização brasileira. Então, mais pergunta. Parintins quer saber se existe restrição alimentar para quem está em tratamento. Não. Se não tem problema, bicho de casco pode comer, peixe liso pode comer.
Se não quiserem, por favor, me avisem, eu dou o meu endereço, deixe lá em casa que eu resolvo isso, tá? Então, não existe restrição alimentar para a hanseníase. A Valderiza tem um monte de perguntas aqui, vamos lá. Olha só, nós vamos falar sobre a anestesia e hipostesia nos slides seguintes. Então, vamos pedir para aguardar um pouco a essa pergunta sobre o que é recuperado e o que não é recuperável com o tratamento, tá? Porque o objetivo do tratamento é baixar a bacilo, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre BCG um pouco mais adiante e a Valderiza vai reforçar isso na aula dela, tá? Então, podemos dar continuidade? Então, vá. Então, a primeira parte, né, que é a história do paciente, você já tem. A segunda parte é o exame dermatoneurológico. Então, há necessidade de examinar toda a superfície da pele com a iluminação adequada. A melhor iluminação, gente, é a iluminação natural mesmo. Se você tem uma sala com uma grande janela que possa permitir a entrada da luz natural, ela é melhor. Caso não seja assim, por favor, luz branca, luz fluorescente branca ou luz LED branca, tá? Bastante iluminação. Então, a sala de quem faz exame de pele é uma sala bem iluminada. Então, vocês que trabalham no serviço e vocês que são gerentes de serviço, atente-se para isso. Não ponha luz fraquinha, tá? Põe luz potente, luz branca e, de preferência, numa sala onde tenha janelas para que a luz natural possa entrar e ajudar no exame dermatológico, tá? Em seguida, após a inspeção da pele, você vai olhar se tem alguma lesão que mereça fazer o teste de sensibilidade. Então, como se faz o teste de sensibilidade? O teste de sensibilidade se faz da seguinte forma. O teste de sensibilidade térmica é realizado com o uso de 2 tubos de ensaio. Um tubo de ensaio ele deve estar aquecido a uma temperatura próxima a 45 graus e o outro está na temperatura normal. E quando você vai fazer o teste, você primeiro mostra para o paciente o tubo quente, o tubo frio, numa área que é normal. Pede para ele fazer a diferença entre o tubo quente e aquecido e o tubo frio. E depois você vai para a lesão especificamente e você vai testar. Você toca na pele que você está suspeitando e pergunta do paciente se ele está sentindo, se é quente ou frio. E aí você vai alternando. Então, o paciente ele pode ter anestesia térmica. E essa anestesia térmica, ela já é hanseníase, tá? Não existe outra doença, existem umas doenças muito raras, como a analgesia à dor, hemorragia, que pode dar alguma alteração. Mas isso é muito raro. A hanseníase é que dá alteração de sensibilidade térmica. Então você já está diante de um caso de hanseníase. E aí você já pode dar início a toda a investigação, mas você vai continuar fazendo a sensibilidade dolorosa. A sensibilidade dolorosa, ela é feita com um alfinete que tem uma cabecinha. Então você toca na pele normal, vê se o paciente está entendendo a fazer a diferença entre a ponta do alfinete e a cabeça do alfinete, e depois vai novamente para a lesão e faz alternadamente ponta e a cabeça. E pergunta do paciente se ele está respondendo. O tipo de resposta ele é fundamental. Por quê? Quando nós tocamos em alguma coisa quente, a nossa reação imediata é nos afastar imediatamente do local quente. Quando nós tocamos em qualquer coisa que seja pontiaguda, a nossa reação é nos afastarmos imediatamente. O que eu quero dizer com isso? É que o nosso arco reflexo, ele leva milésimo de segundos entre tocar a pele e chegar ao cérebro, milésimo de segundos, é uma informação milesimal. Nós levamos mais tempo para dizer sim ou não do que sentir, tá ok? Então, se o paciente não sente a diferença entre quente e frio, ele tem anestesia
térmica. Mas se ele leva 1, 2, 3, 4 segundos, 5 segundos para ver a diferença entre quente e frio, então ele está tendo uma resposta lentificada. Isso significa que ele tem uma hipoestesia térmica, ok? Então a diferença é hipoestesia térmica, o paciente demora a responder quando você está testando a área suspeita. A anestesia é quando ele realmente não consegue perceber a diferença entre o quente e o frio. Então, a anestesia térmica não percebe diferença. Hipoestesia térmica, ele demora mais de 5 segundos para responder, não é? E a mesma coisa na sensibilidade dolorosa. A sensibilidade dolorosa, o paciente pode não fazer a diferença entre a cabeça do alfinete e a ponta do alfinete, portanto, eles têm anestesia dolorosa. Se ele demora 4 segundos, 5 segundos para fazer a diferença entre a cabeça do alfinete e a ponta do alfinete, portanto, ele tem uma anestesia, uma hipoestesia dolorosa. Então, hipoestesia demora a responder, fazer a diferença, não é? E anestesia, ele não consegue fazer a diferença entre cabeça e ponta do alfinete, ok? E, finalmente, a sensibilidade tátil, que ela é realizada com um pedaço de algodão, um pedaço de papel, uma folhazinha, né? E toca-se na pele e o paciente vai dizer se sentiu tocar ou não. Então, quando você passa, ele tem que responder, tocou. Você passa o algodão, ele vai ter que responder, tocou. Isso pode estar normal, isso pode estar com hipoestesia e pode estar com anestesia, tá? A sequência do teste de sensibilidade tem que ser essa. Primeiro a térmica, depois a dolorosa, depois a tátil. Por quê? Porque a primeira sensibilidade a ser perdida é a sensibilidade térmica. Ela desaparece, começa a desaparecer quando ocorre o processo inflamatório. O bacilo chega, começa um processo inflamatório em todos os nervos, dos anexos, e com isso o nervo vai perdendo a sensibilidade térmica. Se o paciente for tratado neste momento, a sensibilidade dele vai voltar a ser integral. Se você tem uma alteração de sensibilidade dolorosa, tipo anestesia dolorosa, provavelmente o paciente não vai voltar a sentir naquele local, porque o nervo já foi destruído. E com certeza a sensibilidade tátil já presente, este paciente não vai recuperar a sensibilidade de jeito nenhum. Tá ok? Então, a sequência. Primeiro, sensibilidade térmica. Se o paciente não for tratado, a doença vai progredindo e ocorre a destruição da sensibilidade dolorosa. Se ele não for tratado, ele vai progredindo a doença, ele vai perder a sensibilidade tátil. Ok? Diagnóstico de hanseníase está já ali na sensibilidade térmica. Porém, nós precisamos realizar as 3 sensibilidades e anotar no prontuário, porque isso nos dá uma ideia do tempo da doença. A que grau a doença já está ali, pelo menos naquele local que você está examinando. Tá bem? Espero que com isso a gente tenha esclarecido sobre o que pode ser recuperado, o que não é recuperado. Recupera-se sensibilidade térmica, recupera-se hipoestesia dolorosa, pode melhorar a anestesia dolorosa e o paciente ficar com hipoestesia dolorosa, e não recupera a sensibilidade se o paciente já tiver alterado a sensibilidade tátil. Ok? Perguntinhas? Essa aí, gente, é a parte mais importante, porque esse é o nosso arsenal propedêutico, né? Esse é o nosso arsenal para fazer o diagnóstico de hanseníase. Nós não precisamos de exames complementares, de nada de tecnologia armada, apenas conversar com o paciente, examinar a pele do paciente e fazer teste de sensibilidade. Com isso, nós vamos fazer a triagem e vamos achar muitos casos de hanseníase precocemente. E
O Banicoré está repetindo uma pergunta, que é exatamente se o bacilo se prolifera mais em ambiente quente ou frio. Clima quente ou frio não faz diferença para o bacilo, tá? O que faz diferença é as condições sociais, para que ele possa comprometer a população, tá? Alguma pergunta sobre como realizar o teste de acessibilidade? Porque é essa aí, a nossa grande arma. A partir daí, tudo mais é superável. Bom, se não tem, nós vamos então continuar. Então, a etapa do diagnóstico é exatamente essa, né, de fazer o exame clínico, não é? E nós vamos então identificar manchas como essa, e na nossa população ribeirinha, no nosso povo amazônida, o caboclo, ele tem a pele morena, então as hipocromias, elas são evidentes. E pode ter várias causas de hipocromia. Manchas de sol, dermatite atópica, dermatite seborreica, mancha de verme, como as pessoas falam, não é? Uma cicatriz de queimadura, várias coisas podem dar hipocromia. A hanseníase também. E aí, eu pergunto a vocês, com essa criança, vocês diriam que é o quê? Não é? Toda e qualquer resposta que vocês derem está correta, tá? E nós poderemos fazer a diferença entre hanseníase e as outras doenças com exames muito simples, teste de sensibilidade térmica. E é por isso que precisa colocar na rotina do serviço, na triagem de enfermagem, uma pessoa que esteja examinando, olhando para a pele do paciente, fazendo teste de sensibilidade para triar os casos de hanseníase. Pergunta, Leandro? Olha só, o paciente pode apresentar muitas manchas, poucas manchas, e aí a gente vai nos ajudar na classificação. Essas pessoas podem ter manchas, placas e caroços, apenas lesões de pele. Elas podem ter lesões de pele mais troncos nervosos espessados. O número pode ser 1, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 10 troncos nervosos espessados. Né? Então, vários troncos e músculos nervosos. Nós vamos discutir tratamento no segmento, tá? Aguarde um pouquinho, chegamos lá. Alterações de sensibilidade ao calor ou toque, por exemplo, para este rapaz, é um jovem, e que ele não vai procurar serviço de saúde, porque essa manchazinha não incomoda ele, não impede de trabalhar, ele não se sente doente. Então, é importante que, na oportunidade que haja no serviço de saúde, para ele fazer uma consulta ao dentista, uma consulta ao clínico geral, lhe seja dada a oportunidade de fazer exame dermatológico, porque essa mancha pode ser detectada por um profissional, né? Um técnico de enfermagem, ou enfermeiro, ou médico. Então é preciso olhar a pele das pessoas. Ele jamais iria na unidade de saúde por causa dessa manchinha, porque isso não lhe incomoda e não o impede de trabalhar. Existem lesões como essas que não coçam, né, que parecem a impinge. E existem doenças como vitiligo, que parecem hanseníase, mas não é. Não existe alteração de sensibilidade no vitiligo. E existem lesões de hanseníase que podem se parecer com processos alérgicos. E também pode aparecer caroços dolorosos, nódulos dolorosos na primeira consulta. Ou manifestações neurológicas. O paciente pode ter lesões de pele, pode ter apenas espessamento nervoso, pode ter as duas coisas juntos. O número de troncos nervosos pode ser nenhum até vários troncos nervosos. E depois que você tem certeza de que tem alteração de sensibilidade, você está então diante do caso de hanseníase. Como nós vamos fazer? Nós vamos classificar esses casos. Então, todas as formas de hanseníase, elas começam na forma indeterminada, que é a forma inicial da doença. São máculas. Caso ele não seja tratado nesse momento, ele pode, se ele não tem resistência nenhuma, o bacilo se multiplicar e ele desenvolver a doença multibacilar,
chamada hanseníase lepromatosa ou vichoviana. Caso ele tenha alguma resistência ainda, ele pode desenvolver a doença na forma tuberculose, com poucos bacilos e com poucas lesões, que será chamado a hanseníase paucibacilar. E pessoas que têm uma resistência intermediária, mesmo assim vão fazer muitas lesões, mais de 5 lesões, e serão também consideradas como multibacilar. Então essa classificação aqui, chamada classificação de Madrid, nós podemos diagnosticar o paciente quando ele está ainda na fase indeterminada, ou na forma tuberculose, ou dimorfa, ou lepromatosa, ou vichoviana. Será considerada, então, paucibacilar quem tiver até 5 lesões. Quem tiver mais de 5 lesões, ou apresentar uma baciloscopia positiva, será chamado hanseníase multibacilar. Pergunta, Leandro. As manchas podem surgir em qualquer parte do corpo. Nádega, braços, membros superiores, tronco, face, tá? E as sequelas, no caso, a anestesia, ela pode ocorrer em qualquer uma dessas manchas, tá bom? As manifestações cutâneas da hanseníase indeterminada. A hanseníase indeterminada será, portanto, chamada aquela forma inicial da doença. Qual é a forma inicial da doença? São manchas com alteração de sensibilidade. Manchas discretas, mais visíveis, logicamente, das pessoas morenas. E também nós podemos observar, em algumas áreas, a perda de pelos. Isso pode ocorrer também na hanseníase. Várias doenças promovem perda de pelo, como a alopecia areata, as dermatofitoses, os fungos, as impinges, principalmente de couro cabeludo, as mucinoses, as doenças autoimunes, a sífilis também pode promover a perda de pelo, mas nenhuma delas dá alteração de sensibilidade. Então, se você tem uma área onde ocorreu a perda de pelo, há necessidade de realizar teste de sensibilidade térmica para saber se você está diante do caso de hanseníase ou de outra doença dermatológica. A hanseníase tuberculose, ela já é um pouco diferente, ela já é bem visível, bem marcada, tá? Você consegue observar uma delimitação bem clara entre a área doente e a área que está comprometida, não é? Então, essa é uma placa, ela é elevada, a mancha, nós passamos a mão em cima, não sentimos nada. A placa, se nós passarmos a mão em cima, nós vamos perceber relevo. Então, se é relevo, não é mancha. Se não é placa. E nós já estamos diante, então, de uma forma polarizada da doença, que é a hanseníase tuberculose. Pergunta, Valderisa? E olha só, a pergunta é se existe algum creme, pomada que faz desaparecer as manchas. Não. Tanto é que hoje nós temos muito caso de diagnóstico tardio de hanseníase, porque aquelas manchinhas foram tratadas com vários medicamentos antifúngicos, corticosteroide tópico e antibióticos tópicos, e não desapareceu. E ninguém teve a curiosidade de realizar um teste de sensibilidade. Não existe cremes nem pomadas para hanseníase, tá? O antibiótico é todo oral, nós vamos falar do tratamento em seguida. Mais uma pergunta? Para classificar a hanseníase quanto ao número de tronco nervoso, se o paciente não tiver nenhuma mancha e tiver apenas um tronco nervoso espessado, ele será classificado como hanseníase paucibacilar. Se ele já tiver 2 troncos nervosos espessados, nós vamos classificá-lo como hanseníase multibacilar. Nós temos, então, outras manifestações da hanseníase tuberculose. Veja que o que caracteriza a hanseníase tuberculose são placas bem delimitadas. Placas são áreas elevadas da pele. Passamos a mão, sentimos relevo. Mas, caso de hanseníase tuberculose, e agora vocês vão ver uma sequência de slides para vocês observarem a quantidade de lesões possíveis na hanseníase. A pergunta é se o celular pode ajudar no tipo de diagnóstico. Olha só,
Alguns celulares que têm uma capacidade alta de fotografia, às vezes você quase não percebe uma mancha, e quando você bate uma fotografia, essa mancha às vezes fica mais evidente na imagem do celular do que ao olho nu, não é? E também alguns mecanismos conseguem modificar um pouco a coloração ali da fotografia e evidenciar a mancha, tá? Então, se você tem dificuldade de observar uma mancha, uma fotografia do celular pode ajudar sim. E aí você tem que realizar o teste de sensibilidade em todas as manchas, tá? Então, continuando, aqui nós já temos um caso de hanseníase dimorfa, são placas mais elevadas, eritematosas, ok? E vocês vejam quantas formas diferentes a hanseníase vai se apresentando. Aquela que a gente mais está interessado é a forma macular, porque é a forma mais difícil de diagnosticar e é o diagnóstico precoce que nos ajuda a evitar que essas pessoas fiquem sem sequelas, não é? Então, olha aqui, hanseníase dimorfa, placas grandes, as manchas vermelhas, placas eritematosas, com um centro aparentemente polpado, mas hanseníase dimorfa. A hanseníase dimorfa é multibacilar. Se vocês forem ver a placa única ali, nós diríamos que seria uma hanseníase tuberculose. Mas quando nós passamos a ter mais de 5 lesões, ela é multibacilar, é a hanseníase dimorfa. Outra forma com que a hanseníase se manifesta é, de longe, você olhando esse paciente pode estar sendo tratado como uma alergia. Nós tivemos casos recentes aqui em Manaus e também no interior do estado, onde o paciente ficou 8 meses tomando remédio para alergia, né? E ninguém teve a curiosidade de realizar um teste de sensibilidade desse paciente. Então, cuidado. Os processos alérgicos, eles precisam ser bem investigados a fim porque existe a possibilidade de você estar tratando como alergia a hanseníase. A manifestações cutâneas da hanseníase vichoviana, vocês verifiquem a quantidade de bacilos. Então, a hanseníase vichoviana, o paciente não tem a mínima resistência, ele se prolifera muito, baciloscopia positiva e as lesões em todo o tegumento. Ou pode aparecer assim, com caroços, nódulos eritematosos, né? Mas essa forma de doença, esse aspecto clínico da hanseníase vichoviana, ela pode nos confundir com o linfoma, que é um câncer cutâneo, né? Um linfoma cutâneo, que é uma forma, por exemplo, que se apresenta clinicamente. A diferença é que a baciloscopia é positiva e a sensibilidade está alterada. E tem tronco nervoso. A área predileta dos bacilos é o pavilhão auricular, com infiltração e formação de nódulos, e também uma infiltração da face. Esse paciente ele tem uma face avermelhada, ferruginosa, não é uma cor normal. Isso aqui não é bronzeamento. Isso aqui é infiltração, eritema pelos bacilos, tá? Baciloscopia positiva. Perguntas, Leandro? A Envira pergunta se hanseníase causa cegueira. Sim, a hanseníase causa cegueira. A cegueira da hanseníase, ela vai se dar porque pode comprometer um nervo que dá sensibilidade à córnea, e se o paciente ficar com uma córnea anestesiada, essa córnea vai sofrer ação de poeiras, né, pequenos grãos, e fazer úlcera, e quando a úlcera se cicatriza, ela cicatriza opaca, e assim vai até a formação da cegueira com a destruição da córnea. Mas também ela pode apresentar hidrociclite nos momentos de surtos reacionais, que nós vamos falar. A hanseníase ela é causa de incapacidade física,
nos mãos, pés e olhos. É uma das causas importantes de cegueira no estado do Amazonas. Mais uma manifestação clínica do hanseníase vichoviana. Então, são infiltrações em face, nódulos. Vocês vejam que a sobrancelha caiu, o supercílio também caiu, tá certo? E tem infiltração do pavilhão auricular desse paciente. Este paciente tem anos de doença. Para ele chegar a uma situação como essa, a primeira manifestação dele foi mancha discreta com alteração de sensibilidade. E como nós sabemos que a hanseníase é uma doença crônica, lenta, se multiplica muito lentamente, para um paciente que se apresentar dessa forma, ele deve ter de 15 a 20 anos de doença, sem que ninguém tenha feito uma inspeção de pele dele, né? Então ele já poderia estar curado 20 vezes se ele tivesse feito tratamento durante todo esse período, né, de doença. Então é importante, nós precisamos não mais ver esses casos. Por isso é importante diagnóstico precoce, exame das crianças, exame de escolares. Vamos trabalhar isso. Vocês já estão preparados? Agora em agosto vai ter a campanha, não é, de hanseníase nas escolas, geomitíase e tracoma. E vocês podem ajudar fazendo a inspeção de pele dessas crianças, entre as crianças que merecem realizar o teste de sensibilidade. Leandro, tem mais alguma pergunta aí? Olha só, a pergunta é se a hanseníase vichoviana é só caracterizada com essa infiltração de face e de orelha. Não, né? Esta fotografia é um caso de hanseníase vichoviana avançado, de longa data, sem tratamento. Antes dele ficar assim, o paciente, eu vou voltar aqui os slides, por exemplo, observem a face deste paciente aqui, não é? Este paciente, ele tem infiltração aqui na orelha, mas ele tem aqui a face infiltrada, de uma cor avermelhada, é uma cor ferruginosa, tá certo? Então, ele poderia ter feito o diagnóstico nessa fase aqui e a orelha dele não ter chegado a esse estado. Só chega a esse estado por causa de longo tempo de doença sem tratamento, tá? Então, a hanseníase vichoviana também pode ter diagnóstico precoce. E o que é mais importante, né? Que tratamento da hanseníase. A hanseníase é uma doença causada pelo Mycobacterium Hansen, o Mycobacterium leprae, ele sofre a ação dos antibióticos. Então, é uma doença que tem cura. Nós matamos os bacilos. Conseguimos fazê-lo com a ação dos antibióticos. E o tratamento ele é gratuito, fornecido pela Fundação Novartis de Sustentabilidade, que é uma organização internacional do Laboratório Novartis, que distribui esse medicamento para o mundo inteiro, para todos os governos. E o governo é que tem a responsabilidade, então, de traçar uma logística para a distribuição desses medicamentos, chegar até a unidade básica de saúde e tratar os pacientes. Então, nós temos remédios, sim, no Brasil e no Amazonas, o suficiente para atender todos os casos. Precisamos que sejam notificados e que esses medicamentos cheguem até o paciente de alguma forma, não é? Nós já temos pergunta, Valderiza. Olha só, no diagnóstico da hanseníase, ela pode ser feita um diagnóstico hanseníase indeterminada, pode ser feito o diagnóstico de hanseníase tuberculose, pode ser feito o diagnóstico de hanseníase dimorfa e pode ser feito a forma de hanseníase vichoviana. Então, ele pode ser paucibacilar ou multibacilar no momento diagnóstico. Isso tudo depende de quanto tempo ele está doente, não é? Sem diagnóstico. Então, se você tem um diagnóstico tardio, você vai ter situações como aquelas que nós vimos, paciente todo infiltrado. Se você faz diagnóstico precoce, você vai ter poucas lesões. E mesmo assim, ainda ser considerado multibacilar, porque a partir de 6 lesões é hanseníase multibacilar. Tá? Mais pergunta? Não. Então, nós vamos falar agora sobre o tratamento da hanseníase.
esse tratamento, então, ele tem por objetivo é um tratamento específico, através da polioquimioterapia, quer dizer, é um regime de mais de uma droga, nunca droga única, tá? Nós precisamos reconhecer e tratar as reações rancênicas, isso será objeto da próxima aula, e também analisarmos a incapacidade física desse paciente e fazermos a prevenção das incapacidades, tendo atenção para os olhos, mãos e pés, tá certo? E, durante o tratamento, precisamos monitorar os efeitos adversos, porque todo remédio tem sempre efeito colateral. Nem todas as pessoas, a grande maioria das pessoas, não vão desenvolver efeitos colaterais. Mas aqueles que desenvolverem efeitos colaterais, nós precisamos reconhecer esses efeitos e saber como tratar os efeitos colaterais, como tratar os efeitos colaterais, ou mesmo se temos que suspender determinado remédio, saber como substituir. Esse esquema de polioquimioterapia, ele está vigente e proposto desde 1982 pela Organização Mundial de Saúde. Ele é um regime de drogas combinado para todos os casos de hanseníase, que é a polioquimioterapia. E tem por objetivo interromper a cadeia epidemiológica. O que significa isso? Por que esse esquema é capaz de interromper a cadeia epidemiológica? Porque este paciente, ao tomar a primeira dose de rifampicina, que é uma droga extremamente potente, vai granular os bacilos em 24 horas. E esses bacilos granulados, eles são incapazes de transmitir para outras pessoas. Eles deixam de ser infectantes, não é? Então, a importância de diagnóstico e início imediato do tratamento. Por isso, a autorização para que o enfermeiro possa iniciar o tratamento, porque ele vai ajudar a interromper a cadeia epidemiológica. Tá? E é por isso que nós, profissionais de saúde, estamos protegidos, porque a gente entra em contato com o paciente uma única vez que ele está eliminando bacilo. Se não é um contato íntimo prolongado, a gente não vai adoecer nunca, né? Então, nós temos que garantir segurança quando nós diagnosticamos e tratamos as pessoas. Agora, você não está seguro no seio da comunidade ou da família, onde tenha um paciente multibacilar eliminando bacilo e você não sabe. Aí todo dia você recebe uma carga bacilar, aí sim nós podemos adoecer. Mas no trabalho, não. Então, é importante interromper a cadeia epidemiológica com a primeira dose de rifampicina. E também, ele vai evitar que os bacilos eles criem resistência bacteriana, tá? Porque ele está com regime de vários medicamentos e os bacilos não conseguem ter a estratégia de desenvolver resistência a vários remédios ao mesmo tempo, tá? Então, se ele desenvolver resistência a um, ele está sendo combatido com o outro. Olha só, a Humaitá está falando de uma criança de 6 meses de idade, com manchas na pele. Provavelmente essa criança tem uma alergia, um processo de dermatite atópica, uma doença crônica que não vai se resolver assim rápido, tá? E como nós vimos, o tempo de incubação, o período de incubação é de 2 anos a 5 anos. Então, a doença ela só vai se manifestar depois de 2 anos de idade, não antes do que isso, né? Então, a criança nasce normal. Se por acaso a mãe ou algum membro da família tem hanseníase na forma multibacilar, está eliminando bacilo, pode transmitir sim para a criança depois que ela nasça, mas vai levar de 2 a 5 anos o período de incubação. Tá? Por isso, nós devemos ter bastante atenção exatamente em crianças da idade escolar, que a idade escolar começa a partir de 7 anos, né? Mas existem alguns casos em área hiperendêmica de crianças com 5 anos, 6 anos de idade já apresentando hanseníase, tá? Então, uma criança de 6 meses de idade, com certeza não é hanseníase. E além de reduzir o tempo de tratamento, nós vamos reduzir a ocorrência de recidiva da doença. Qual é o esquema de tratamento que existe, né? Que é a polioquimioterapia. Então, as principais drogas que usamos é rifampicina, dapsona e clofazimina
Parece que isso foi objeto do pré-teste, hein? Olha a dica. Então, nós temos essas drogas de primeira escolha. Quando o paciente apresenta alguma reação alérgica, um problema, alguma efeito colateral por uma das drogas, nós vamos substituir por essas drogas que estão aí ao lado, que são as drogas de segunda linha, que é o fluoxacina, minoxidil e claritromicina, tá? Então, rifampicina, dapsona, clofazimina é a droga de escolha. E nós temos uma perguntinha de Maran perguntando. Maran está perguntando se o paciente, ao terminar o tratamento de 12 doses, se ele pode continuar com bacilos positivos. A baciloscopia positiva. Pode. O que ocorre é que nós matamos os bacilos com esse esquema de tratamento, tá? Mas se o paciente tiver uma carga bacilar muito grande, o que ocorre? Nós vamos destruir os bacilos vão morrer, só que os restos bacilares, eles deverão permanecer na pele por um período de até 6 anos, no caso dos pacientes bichovianos. Então, você vai tratar um ano, a baciloscopia vai estar positiva, porém os bacilos estarão todos granulosos ou fragmentados, quer dizer, o que você vê são restos mortais dos bacilos, tá? O bacilo vivo é bacilo íntegro. E aí, essa carga bacilar ela vai diminuindo ao longo do tempo. Mais uma pergunta? A pergunta do Maran, vou repetir, é se existe a possibilidade de, após 12 doses, o paciente apresentar baciloscopia positiva. A resposta é sim. Pode. Porque nós vamos iniciar o tratamento, os antibióticos vão matar os bacilos, então o bacilo vivo é o bacilo íntegro. E fica então granuloso ou fragmentado quando ele morre. E esses restos mortais, esses fragmentos de bacilos, eles serão eliminados da pele ao longo de um período que pode levar até 5 anos no caso do paciente vichoviano. Tá bom? Então, após as 12 doses, deverá interromper o tratamento, sim, nós vamos falar sobre isso, tá bom? A transmissão da hanseníase, ela se dá pela forma aérea, respiração, tá? Não existe transmissão de uma mãe que esteja com hanseníase para o bebê. O bebê está muito bem protegido no útero. O bebê deixa de estar protegido quando ele nasce e que a mãe que tem hanseníase ou um parente que tem hanseníase na forma multibacilar não se trata. E aí essa criança vai receber uma carga de bacilo. Então imagine assim, uma mãe com hanseníase multibacilar vai amamentar e ela está respirando ali, conversando com o bebê o tempo inteiro. Então ela está transmitindo, depois que a criança nasce, se ela tem hanseníase multibacilar e não está em tratamento. Se ela está em tratamento, ela não vai transmitir nada para a criança nem para ninguém, tá? Então, não existe transmissão intraútero. A transmissão é fora do útero se tiver alguém multibacilar na família que não esteja em tratamento. Então, nós vamos iniciar o tratamento. Nós vamos, então, classificar primeiro o paciente, tá? O paciente paucibacilar são aqueles que têm até 5 lesões, um tronco nervoso e a baciloscopia negativa. O paciente será classificado como multibacilar se ele tem mais de 5 lesões, tem vários troncos nervosos ou baciloscopia positiva, ok? E aí nós temos esquema para paucibacilar. Para a criança e para o adulto. Então, para o adulto, classificado como hanseníase paucibacilar, ele vai fazer uma dose supervisionada de dapsona 100 mg e rifampicina 600 mg, quer dizer, 2 cápsulas de 300 mg, 600 mg de rifampicina. Essa dose é supervisionada. Essa única dose é capaz de fazer com que 99,9% dos bacilos fiquem granulosos ou fragmentados em 24 horas, ok? E com isso, nós já podemos dizer que estamos interrompendo a cadeia epidemiológica no primeiro dia de tratamento.
e o paciente leva para casa a cartela com dapsona de 100 miligramas e vai tomar em casa. Ele tem que fazer, portanto, 6 cartelas dessa no espaço de 9 meses. É possível que ele, então, inicie o tratamento, interrompa porque foi fazer uma viagem. Quando ele voltar, ele vai continuar o seu tratamento. E se ele viajar e você sabe que ele vai viajar, você administra esse remédio, você já dá a dose da viagem dele, para ele não ficar sem tratamento da viagem, que é para ele terminar o tratamento em 6 meses, que é o ideal. Mas, se ele houver interrupções, o importante é que ele vai fazer 6 cartelas dentro de 9 meses. Se ele fizer isso, então nós vamos considerar ele curado para o bacilo de Hansen, ok? As crianças, nós temos a cartelinha azul, que é uma cartela onde já vem a dose de criança a partir dos 7 anos de idade. Então tem a dapsona de 50 miligramas e a rifampicina 450 miligramas. Também é a mesma coisa. Então, não precisa estar fazendo cálculo para a dose de criança, porque essa cartela já atinge a dosagem para as crianças nessa idade escolar. Se ela tiver, então, mais de 45 quilos, né, aí você já vai fazendo a dose de adulto, né? Porque tem criança com 12 anos que tem peso de 60 quilos. Então, você vai fazer dose de adulto. O esquema multibacilar, ele é, então, vocês veem aí a cartela para adulto e a cartela para criança na forma multibacilar. Na forma multibacilar, o paciente vai tomar a rifampicina 600 mg, dapsona 100 mg e a clofazimina 300 mg. Essa é a dose supervisionada mensal, tá? E em casa ele vai se auto-administrar, né? Vai tomar em casa a dapsona de 100 mg e a clofazimina de 50 mg. Ele deverá fazer 12 cartelas no espaço de até 18 meses. O ideal é que ele faça as 12 cartelas dentro dos 12 meses. Esse é o ideal, tá? E para criança, vai então fazer 150 mg de clofazimina, 450 mg de rifampicina e 50 mg de dapsona. Em casa, ele leva uma cartela onde ele toma a dapsona todos os dias, né? A dapsona de 50 mg, e a clofazimina de 50 mg vai tomar dia sim, dia não, dia sim, dia não. A mesma coisa, a criança deverá fazer 12 cartelas no espaço de 18 meses. Ele depois está perguntando saber se o paciente faz o diagnóstico de hanseníase, inicia o tratamento, aí depois você descobre que não é hanseníase. O que faz? Suspende o tratamento, não é? Então, existe sim a possibilidade de erro de diagnóstico e nós vamos diminuir esse erro de diagnóstico. Nós fizemos o exame dermatológico bem feito com um teste de sensibilidade. Tá certo? E palpação do tronco nervoso. Caso haja algum erro, é suspender o tratamento e passar o paciente para o médico, né, para saber que doença é essa e tratar a doença que ele tenha na pele, tá bom? Sobre a gestante nós vamos falar depois, tá? Então, a poliquimioterapia, ela tem contraindicação com paciente que tenha uma doença do fígado grave, uma hepatopatia grave. O alcoolismo crônico com lesão hepática, ele também deve ser pensado numa contraindicação relativa. Se ele tem distúrbios hematológicos severos, se tem nefropatia autoimune e doença mental prévia. E aí nós temos os extremos crianças e idosos que podem reagir de forma diferente às doses de medicamento e efeitos colaterais. É por isso que o diagnóstico ele é simples, ele pode ser feito sim pelo enfermeiro, tá? Iniciar o tratamento, sim, pode ser iniciado pelo enfermeiro, mas o médico tem que estar no circuito, porque se ele tem uma comorbidade que contraindica o tratamento, por conta daquelas drogas, nós vamos ter que fazer substituições, tá certo? Então, para incluir um paciente em poliquimioterapia, nós temos que primeiro classificar, como vimos,
se é multibacilar ou paucibacilar. E às vezes os profissionais têm dificuldade. Então, se ele tem dúvida, é melhor iniciar o tratamento multibacilar. Nesse meio tempo, você pega o caso, coloca na plataforma de telesaúde, o caso clínico, envia para a gente vai dar uma ajuda para vocês através disso, e se ele for paucibacilar, a gente vai dizer, não, esse paciente é paucibacilar. Então é mais fácil você diminuir o número de remédios, né? Então ele vai que ele fez 1 mês de multibacilar. Aquilo vai ser contado também como 1 mês de paucibacilar. Então, se ele tiver dúvida, inicie o esquema multibacilar, tire as dúvidas através da plataforma de telesaúde, ou através do telefone, ou através de uma supervisão técnica. Podemos reclassificar para paucibacilar e interromper o tratamento dele quando completar 6 meses. Tá certo? Explique também, é importante, sobre a doença ao tratamento do paciente, a duração, que a duração é o número de cartela que ele tem que fazer. A gente diz assim, o seu tratamento é de 6 meses, a pessoa vai, toma uma cartela, aí falta 15. Toma outra cartela, falta mais 15. E aí ele não faz 6 cartelas. E ele diz assim, mas disseram que era 6 meses. Então, quando nós vamos explicar para o paciente, nós vamos dizer que são 6 cartelas. Ele tem que contar o número de cartela. É mais fácil isso para ele entender isso do que ele entender que depois de 6 meses ele ainda tem que estar tomando remédio. Tá? Então, o tempo de tratamento, nós vamos traduzir para o paciente dizendo assim, o número de cartelas que ele tem que tomar de acordo com o esquema. Tá? E tem que informar para o paciente alguns efeitos colaterais que são visíveis, como, por exemplo, a urina fica vermelha logo imediatamente por conta da rifampicina. Existe uma pigmentação da pele pela clofazimina. Então, a nossa população morena vai ficar bronzeada, com aspecto de bronzeado. Tá? A população branca, então em Humaitá tem muitas pessoas que veio do sul do país, se elas tomarem clofazimina, elas vão ficar com o aspecto avermelhado. E às vezes chama atenção. Então, quem fica bronzeado não chama atenção, as pessoas acham até bonito, né? Mas quem fica vermelho chama atenção. Então, as pessoas brancas ficam vermelhas, as pessoas morenas ficam com um aspecto bronzeado. Você precisa avisar o paciente para ele não se assustar. E que tudo isso vai desaparecer quando ele acabar o tratamento. Tem que avisar para ele sobre os efeitos colaterais do medicamento para que ele busque a unidade de saúde, possa fazer realmente diagnóstico diferencial se é ou não efeito colateral, porque às vezes ele vai interromper o tratamento porque está com dor de cabeça. Aí ele acha que é um remédio. O remédio pode dar dor de cabeça? Pode. Mas a grande maioria de dor de cabeça é estresse, tensão emocional e até hipertensão arterial. E aí ele tem uma doença concomitante, ele está pensando que é o remédio que está fazendo mal para ele. Então, se ele sente alguma coisa, tem que vir na unidade de saúde para discutir o que ele está sentindo e ver se ele não tem alguma outra doença antes de culpar os medicamentos. Tem que informar sobre a possibilidade dele apresentar dores no nervos ou reações lepróticas, que a reação leprótica ou a reação rancênica será objeto da nossa próxima aula. Né? E qualquer coisa, ele volte imediatamente ao serviço. E aí a grande pergunta que fizeram 3, 4, 5 vezes e eu não respondi, né? Gravidez. Tem algum problema? Não, não tem problema. Tá? A poliquimioterapia não traz nenhuma alteração para a criança. Ela é segura para a criança, é segura para a grávida. Tá? Então, não precisa interromper o tratamento. Se uma mulher inicia o tratamento, engravida, ela continua fazendo tratamento. Se ela chega na unidade de saúde grávida e faz o diagnóstico de hanseníase, ela inicia o tratamento para hanseníase junto com o pré-natal dela, tá certo? Então, tem que fazer o pré-natal direitinho. Então, isso acho que está claro agora para todo mundo. Não interrompe, tá? É importante que quando a gente faz diagnóstico de hanseníase em mulher, nós devemos, então, encaminhar essa paciente para o planejamento familiar,
porque, logicamente, as reações rancênicas numa mulher que está grávida, ela é mais grave do que de uma mulher que não está grávida, tá? E toda paciente multibacilar, ela pode desenvolver reação rancênica, que nós vamos ver na próxima aula. Portanto, é mulher, tem hanseníase, vamos fazer o planejamento familiar, porque ela vai ter se tiver reação, será menos grave e poderá fazer uso da talidomida, que é o tratamento das reações. Caso o paciente tenha tuberculose, ele simplesmente não faz a rifampicina porque ele já está fazendo rifampicina diária no esquema de tuberculose. Então ele pode tratar hanseníase e tuberculose ao mesmo tempo. E que se o paciente tem HIV, a rifampicina não interfere nos medicamentos, tá? Tem pergunta, Leandro? Olha só, a dúvida é o período de incubação, né, que a gente afirma aqui, que é de 2 a 5 anos. E que tem pessoas que levou até 7 anos para manifestar os primeiros sinais e sintomas de hanseníase. Então, olha só, gente, de 2 a 5 anos é a média. Pode ocorrer situações das pessoas se apresentar sintoma da doença até antes de 2 anos, mas não é comum, não é o normal. E pode ter pessoas que pode ter um bacilo, se contaminou, teve o bacilo ficou persistindo ali, adormecido, e depois de 30 anos começar a apresentar a hanseníase, que é o que está acontecendo na Europa. Por exemplo, hoje na Europa só é feito diagnóstico de hanseníase em pessoas que têm 80, 90 anos de idade, 75 anos de idade, porque elas foram expostas quando criança e elas albergaram o bacilo durante todo esse tempo, e agora na velhice, com imunidade baixa, é que a doença se manifesta. Mas isso são casos raros, tá bom? Depois o seguinte, a gente questiona muito essa questão de período além de 5 anos. Na verdade, essa pessoa pode já ter tido uma manchinha e só percebeu, né, depois de 7 anos. Assim como tem crianças que começam a apresentar aquelas manchazinhas na pele desde criança e que ninguém presta atenção, e quando ela chega lá para a idade de 18, 20 anos de idade, é que ela vai apresentar placas, infiltrações e deformidade. Quer dizer, ela se contaminou quando criança, apresentou sinais de hanseníase na forma inicial quando criança e levou até a idade adulta para fazer o diagnóstico e muitas vezes já com incapacidade física, tá? Então, o período de incubação é de 2 a 5 anos, havendo raras exceções, mas o que mais ocorre é a demora no diagnóstico. Valderiza tem uma perguntinha. O período de incubação se tem a ver com transmissão. Não, porque para transmitir ele precisa ter uma carga bacilar alta, não é? Ter bacilos presentes. Então, se ele leva até 5 anos para começar a apresentar as máculas, aquelas máculas têm bacilo, mas não numa quantidade suficiente para transmitir para as pessoas, e muitas vezes o diagnóstico precoce, da forma inicial, a baciloscopia é negativa, tá? Então, ele não está transmitindo no período de incubação. Após o período de incubação, se ele tem bacilo, é porque ele já passou pelo período de incubação, e então ele pode estar transmitindo nessa fase. Mais alguma pergunta? Não, né? Então a gente vai dar continuidade. Existem esquemas alternativos para tratamento. Esse esquema alternativo é quando o paciente apresenta uma reação adversa ao medicamento, por isso a importância do médico. Primeiro diagnóstico, o médico tem que estar no circuito, o médico tem que conhecer aquele paciente, já tem que estar pedindo ali alguns exames laboratoriais com fezes, urina, sangue, no caso, o lipidograma, ureia, creatinina, TGO, TGP, não é? Porque se ele fizer algum efeito colateral, nós já temos os exames do momento, logo imediato, antes dele iniciar o tratamento. E poder comparar caso ele apresente alguma alteração que contraindique o uso do remédio e ele fazer o tratamento alternativo. É preciso comprovar que realmente existe essa intolerância, tem que registrar todas as queixas do paciente, todo o exame físico e todas as alterações de exame laboratoriais. Então,
a participação do médico é fundamental neste momento e ter feito um tratamento rigoroso. Então, essa apresentação que vai ser feito um upload para vocês vão receber logo após a aula, ele está cheio de exemplos de possibilidades de tratamento caso o paciente tenha algum efeito colateral, algumas drogas. Por exemplo, a dapsona pode ser substituída pela clofazimina, não é? A rifampicina pode ser substituída pela clofazimina, ofloxacina e minociclina, e aí os esquemas vão mudando. Então, esses slides eu vou passando rápido, porque quando você tem alguma alteração que precisa substituir o remédio, nós vamos ter que adequar ao medicamento, ao número de doses e o tempo de tratamento desse paciente, tá? E isso, no caso, só será feito com a orientação da referência. Então, não vamos nos ater a esses esquemas no momento, porque caso vocês tenham isso, vocês deverão voltar e ler os slides, ver a portaria ministerial que está essas informações e entrar em contato imediatamente com a referência, que é a Fundação Freda Mata, para que nós possamos orientá-los qual o melhor esquema e, inclusive, enviar os medicamentos para os municípios para cada caso. Então, as reações adversas podem ocorrer em qualquer tipo de remédio. Nós temos reação adversa à rifampicina, como, por exemplo, metaimoglobulinemia, alterações hematológicas, síndrome da Psone, insuficiência renal, alteração gastrointestinais, psicose, erupção cutânea. Então, quando a gente lê a bula, aí tem efeitos colaterais, tem um monte de coisa. Ainda bem que são coisas raras, mas que precisamos estar atento e ter certeza se é realmente o remédio que está fazendo aquilo ou se o paciente não tem alguma outra doença concomitante à hanseníase e durante o período de tratamento. Exames prévios que é importante realizar antes de iniciar o tratamento é o hemograma, a glicose, a ureia, creatinina, fosfatase alcalina, transaminase, VDRL e o FTA-BSG, se tiver, se não tiver só o VDRL, prestar atenção que o VDRL pode dar falsamente positivo num paciente que tem hanseníase bichoviana, tá? Então, o paciente que tem hanseníase bichoviana, ele também pode se confundir, ser diagnóstico diferencial com a sífilis, tá? Clinicamente, e às vezes o VDRL dá alterado. O parasitológico de fezes, né? O paciente tem parasitose intestinal, tem uma anemia crônica por conta dessa parasitose, então nós precisamos saber disso, porque a dapsona também dá uma certa anemia no início do tratamento, tá? E nós precisamos, então, retirar os outros fatores que causam anemia ao paciente. Um exame de urina e 5G glicofosfodiesodesinase. Aí eu tenho que repetir assim, 5GPD. Então, assim, sobre exames prévios de acordo com a realidade local, né? Porque, por exemplo, nós temos como fazer o 6-GPD, né? Que é o 6-glicofosfase desodrogenase, que é um exame raro, mas no interior do estado não tem condições de fazer, então não faz. Mas assim, hemograma, eu acho que todo município tem condições de fazer. Glicose, ureia, creatinina, fosfatase alcalina, transaminase, VDRL, parasitológico de fezes, exame sumário de urina. Esses exames são importantes porque, por exemplo, o hemograma, nós vamos ver se o paciente está ou não anemiado, já antes do tratamento, porque se a dapsona dá anemia e o paciente já tem uma anemia, vai se juntar as duas anemias. Então, nós temos que fazer essas correções e não culpar o remédio, que o remédio tem sido a causa da anemia sozinho. Ou o paciente tem uma parasitose intestinal que também está lhe causando uma anemia, nós temos que corrigir isso, tá? E isso é importante porque os efeitos colaterais dos medicamentos, eles podem ser confundidos com outras doenças, outras causas. E aí a gente diz que é do remédio e suspende o remédio do paciente. Não, precisamos ter certeza de que esses efeitos colaterais realmente é do medicamento. Portanto, esses exames são importantes para ser realizados antes do início do tratamento, tá?
Uma anemia hemolítica, por exemplo, que é uma das causas do medicamento, de efeitos colaterais que pode ocorrer, é raro, né? Então o paciente pode apresentar palidez cutânea, esclera ictérica, fadiga, dispneia, taquicardia, hepatosplenomegalia, linfadenopatia, né? Sobre a anemia hemolítica, que é uma possibilidade de efeitos colaterais importantes que ocorrem nos casos de hanseníase, dos medicamentos para hanseníase, como a rifampicina e a dapsona, e quando ocorrem situações agudas, pode apresentar palidez cutânea mucosa, esclera anictérica, fadiga, dispneia, taquicardia, hepatosplenomegalia e linfoadenopatia. Esse é uma situação que pode ser simples, mas pode ser grave. E aí nós precisamos então de estar com o médico na equipe, atento a essas possibilidades, para analisar os sinais e sintomas do paciente, correlacionar com os exames laboratoriais e verificar a possibilidade de outras doenças que causam a anemia hemolítica. Então, os exames são importantes para verificar a diminuição do número de hemácias, contágios reticulócitos, né? Então, todos os parâmetros que precisam ser analisados caso aconteça uma situação como essa durante o tratamento. A anemia hemolítica pela dapsona, quando é a dapsona responsável, nós devemos suspender o medicamento, usar ácido fólico de 5 a 10 miligramas. Não é preciso administrar ferro, porque o ferro ele é reaproveitado no nosso organismo. Nos casos mais graves, há necessidade de transfusão sanguínea e quando reiniciar o tratamento, nós reiniciamos com dose baixa de 25 a 50 miligramas e vamos aumentando gradativamente e o organismo vai se adaptando até chegar à dose novamente de 100 miligramas de dapsona. Então, a suspensão do medicamento é temporária nesse caso. Outras causas de efeitos colaterais importantes é a metohemoglobulinemia, que é uma condição raríssima de acontecer, mas devemos ficar atentos por ser grave. A metohemoglobulinemia é quando a dapsona ela se liga à hemoglobina no lugar do oxigênio, então ela toma o espaço do oxigênio e as hemácias vão passando pelos tecidos e não vai ocorrendo as trocas gasosas, porque a dapsona ela se ligou no local aonde o oxigênio deveria se ligar, tomando espaço, portanto, do oxigênio na hemoglobina. Então isso pode ser uma situação leve, para fadiga, fraqueza, dispneia, taquicardia, cefaleia e tontura, ou ser uma situação grave com letargia e torpor. E aí o tratamento deve ser suspensão do medicamento, nesse caso será uma suspensão definitiva, e vai precisar usar azul de metileno intravenoso de 1 a 2 mg por quilograma de peso, diluído em soro fisiológico, ou então fazer a transfusão de sangue, né? Nos casos severos, nós fazemos a exsanguínea transfusão, né? Tem que ser feita a lavagem gástrica, porque pode ocorrer, às vezes, acidente de pessoas tomarem dapsona numa quantidade grande, querendo se matar. Suicídio pode ocorrer e as pessoas podem querer utilizar a dapsona para isso. Né? Então, nesses casos, deverá ser feita a lavagem gástrica dos pacientes. Então, situações por situações a serem analisadas e, neste momento, nós precisamos contar com o médico na equipe, tá bom? A metohemoglobinemia, no caso, nós já falamos que nos casos leves é suspender a medicação e no caso da dapsona será substituída mesmo por outro medicamento. E dependendo do quadro, deverá ser tomadas medidas com acompanhamento médico e internação hospitalar do paciente. A granulocitose pode ocorrer, então, nesse caso, há uma suspensão do medicamento, internar o paciente, ver se o paciente tem alguma infecção associada e tratar, né? E monitorar nos 3 primeiros meses
do paciente para voltar à normalidade, né? A síndrome de hipersensibilidade também é uma coisa que pode ocorrer. Neste caso, ele vai ocorrer entre o quarto e o sexto mês. Essa síndrome de hipersensibilidade também conhecida por uma reação pseudogripal, né? O paciente vai apresentar reação tipo mialgia, artralgia, febre, não é? Então, isso pode acontecer e deverá ser suspenso a dose supervisionada. O síndrome de sulfona é uma reação específica da sulfona. O paciente apresenta uma dermatite esfoliativa que é parecida com a mononucleose. Então, esse é um diagnóstico diferencial importante, precisa de auxílio médico. Vocês têm dificuldade desses casos, o médico deverá então postar o caso na plataforma de telesaúde para que a gente possa ajudá-los a fazer o diagnóstico diferencial e auxiliar na mudança do esquema de tratamento. Todas essas situações que eu estou falando para vocês são situações raras, porém importantes, que podem levar o indivíduo a óbito. Não é comum, não vemos isso aqui no serviço, mas está descrito e nós precisamos ficar atento para intervenção imediata se for necessária. As neuropatias, ela é descrita quando o paciente faz uso de dapsona durante muito tempo. No atual esquema de poliquimioterapia, que o tratamento ele é por tempo determinado, não se observa mais essas situações de neuropatia pelo uso crônico da dapsona por anos a fios. Antigamente o paciente tomava dapsona 20 anos, 30 anos tomando dapsona. E, logicamente, ele desenvolvia neuropatia periférica, com alterações musculares, em função desse uso crônico e prolongado por anos a fio. Hoje em dia, raramente, aliás, não se vê neuropatia causada pela dapsona por esse regime de tratamento, onde, no máximo, a gente vai usar a dapsona por 24 meses. Então, é uma coisa que está no passado em função do regime. Mas se o paciente ficar usando dapsona durante muitos anos, ele poderá sim desenvolver neuropatia. A dapsona também pode ter efeitos colaterais repercutindo no sistema gastrointestinal. Então, anorexia, epigastralgia, hepatite medicamentosa pode acontecer, tá? Pancreatite. São situações raras, mas graves e importantes. Agora, a epigastralgia, todo paciente começa a tomar um comprimido, ele começa a dizer assim, eu tenho um estômago fraco, eu sinto gastura, não é? Então, nós precisamos ficar atentos, porque esse paciente ele pode estar com uma parasitose intestinal, giardíase, amebíase, estrongiloide, que são causas de desconforto gástrico, e a gente pensa que é do medicamento. E também prestar atenção na dieta do paciente. O paciente que come muita farinha, e haja farinha aqui, porque caboclo gosta de farinha mesmo, né? Então, nós precisamos ficar atento nessa situação para não estar culpando o remédio, e sim, se ele está fazendo uma dieta adequada, eliminar as possibilidades de ele ter algumas alterações, como parasitose e etc. Tá bom? A rifampicina pode causar todas essas alterações ali, hematológicas, como trombocitopenia, leucopenia, leucocitose, linfocitose atípica, eosinofilia, anemia hemolítica, reticulose. Hepatite medicamentosa pode causar cefaleia, sonolência, ataxia, tontura e fadiga. Vou novamente repetir, são situações raras, porém graves. Precisamos ficar atentos, tá? E a cefaleia, por exemplo, nós precisamos fazer diagnóstico diferencial, se aquela cefaleia é do medicamento, se a cefaleia é um estresse emocional, ou se aquela cefaleia é em função de uma hipertensão. O paciente, às vezes, é hipertenso e nem sabe que é hipertenso, né? Então, nós temos outras síndromes de hipersensibilidade que a gente já fez o comentário,
que é uma reação de caráter alérgico, e o paciente apresenta febre, calafrio, astenia, mialgia, cefaleia, dor óssea e, numa situação mais grave, insuficiência renal aguda. Esses sintomas, eles acontecem ali pelo 3º a 6º mês. O paciente vai referir que toda vez que ele toma o medicamento, aquela dose supervisionada, ele se sente como se ele tivesse gripado. Esses sintomas são leves no início. No próximo mês, ele vai sentir a mesma coisa de uma forma mais intensa. Do 3º mês, vai sentir a mesma coisa de uma forma mais intensa ainda. Então, se você caracterizar essa possibilidade de que ele está tendo esses sintomas exatamente nos momentos em que toma a dose supervisionada, então ele pode estar fazendo a síndrome de hipersensibilidade. E a dose supervisionada deve ser suspensa e ser feito um outro esquema de tratamento, porque, se insistirmos, o paciente pode vir a desenvolver uma insuficiência renal aguda, e isso pode levar a óbito. Outras, como que vamos fazer, né? No caso da rifampicina, é importante a gente ter aquele exame hemograma, TGO, TGP, para ver se essa alteração realmente da rifampicina, um sumário de urina, creatinina sérica, para verificar a função renal, né? E se realmente comprovar que é a rifampicina que está causando essa alteração, nós vamos suspender definitivamente o medicamento, usar antihistamínico, antistérmico e o corticosteroide sistêmico no paciente, hidratá-lo, né? A ofloxacina, ela também pode ter alterações, então está descrito náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, no caso das alterações gastrointestinais, e alterações do sistema nervoso central, como cefaleia, tontura, agitação, convulsão, distúrbio do sono, e alterações cutâneas, como fotossensibilidade, fototoxicidade, pigmentação preto-azulada, estomatite, prurido, rubor e máculas. A trombocitopenia, leucopenia e eosinofilia também está descrito como um efeito adverso ao uso da ofloxacina. Novamente, eu vou repetir, são situações raras, graves, mas raras, graças a Deus. A gente não vai ver isso todo dia, mas temos que estar atento, porque caso aconteça, precisamos tomar medidas imediatas de suspensão do medicamento, definir se realmente é o medicamento que está causando isso ou outras doenças que o paciente venha a ter concomitantemente. Então, ainda os exames necessários, a hemograma, função hepática, ureanálise, creatinina sérica, vai nos ajudar a entender se é a ofloxacina ou não que está causando os efeitos adversos, e a conduta, se for verdade, nós vamos suspender a medicação e tratar sintomaticamente o paciente, além de mudar o esquema terapêutico dele, né? A minoxiclina tem também efeitos colaterais, e vocês vão ver que os efeitos colaterais de é muito parecido, né? Por exemplo, náuseas, vômitos, esofagite, pancreatite, hepatotoxicidade, quer dizer, uma hepatite medicamentosa, também pode acontecer com todos os medicamentos, e assim nós vamos tratando as situações, identificando e verificar se realmente é ou não do medicamento. A síndrome de hipersensibilidade pode ocorrer na minoxiclina, e se ocorre de imediato, logo na primeira tomada de medicamento. Não tem nada a ver com dose, se é muito ou pouca. Qualquer dose de minoxiclina vai fazer essa síndrome de hipersensibilidade. O paciente pode apresentar febre, calafrio, faringite, linfadenopatia cervical, exantema generalizado, exantema papulosa e dermatite esfoliativa, hipotireoidismo após 2 meses, nefrite intersticial e vasculite renal. É importante a dosagem do TSH e T4, né? E de anticorpos antitireoidianos para fazer efeitos, fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças que se assemelham a essa sintomatologia. Então, como vocês veem, é necessário então monitorar o paciente, e tem aí elencado toda a sintomatologia que aquele medicamento
pode causar. Então, quando nós abrimos a bula, nós vemos que todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Nós temos que ter ciência desses efeitos colaterais. Nós precisamos identificar se realmente é o efeito colateral do medicamento ou não, porque nós não podemos suspender um tratamento sem ter certeza de que o efeito colateral é do medicamento. Caso seja, suspendemos aquele remédio e passamos para outro medicamento de segunda linha, tá bom? Também vejo como é importante aqueles exames iniciais que a gente solicitou. Então, o tratamento de hanseníase, só para nós podermos então fazer uma revisão, ele é a polioquimioterapia, ele importante nós reconhecermos as reações rancênicas e vamos reconhecer a partir da próxima aula, identificar as incapacidades físicas e monitorar os efeitos adversos, que é isso que nós vimos agora, tá? E eu gostaria, então, eu passei bem rápido essa questão dos efeitos colaterais, porque isso está descrito em bula, tá? Embora nós não tenhamos esses efeitos colaterais graves, não são comuns, mas nos é obrigado a ficar atento, em vigilância sempre.